Finalmente, vamos a outra estatística quântica, são duas, né? A estatística de Fermi-Dirac. Claro que estamos falando de dois dos maiores cientistas do século XX, Enrico Fermi e Paul Dirac, né? Propuseram essa estatística, né? Por isso recebe esse nome. Eu quero começar chamando a atenção para o fato de que agora nós estamos falando de partículas fermiônicas. As partículas bosônicas têm spin inteiro e as partículas fermiônicas, como o elétron, né, tem spin meio, né, tem spin, como indicado aqui, né, semi-inteiro. Né. Então, essa estatística é voltada para a descrição de férmions. Por exemplo, um gás de elétrons. Eu tenho um conjunto de férmions, que são elétrons que têm spin meio, né? Então, serve para isso esse tipo de estatística. É claro que tem aplicações no estudo de um gás de elétrons livres, né? Em metais, por exemplo, né? O cobre. Aqui a gente sempre encara os elétrons como não pertencendo a nenhum desses átomos. Eles ficam livres, vagando pelo metal, né? Esse é um modelo que a gente adota, né? E chama esses elétrons de elétrons livres. Essa é uma das aplicações, e eu acho que a gente não vai ter tempo para analisar essa aplicação, mas isso aí ficaria, então, para a apostila, né? O fato é que esse estudo ele é relevante no estudo do processo de evolução estelar, né? A pressão do gás, né? Quer seja de elétrons, no caso, por exemplo, de uma anã branca, né? Ou dos prótons, no caso, ou dos nêutrons, né? No caso de uma estrela de nêutrons, né? Então, isso é muito importante no estudo do processo de evolução estelar. Estou falando aqui de aplicações, não vamos ter tempo para fazer isso, né? De novo, nós voltamos àquela questão da contagem do número de estados, né? Aqui eu tenho, na realidade, um conjunto de níveis, né? Discretos, conjunto de níveis discretos, e eu quero, na verdade, saber quantas funções de ondas independentes, né, eu posso construir. Nós já falamos disso antes, né? Agora, para a gente fazer isso, a gente divide de novo esse conjunto de níveis em células, agrupando um certo número de níveis, um número de níveis G1 na primeira célula, um conjunto de níveis G2, né, na segunda célula e assim por diante, né? Então a gente agrupa isso aqui em células contíguas, na verdade, contíguas, né? Muito bem. De forma que o nosso problema aqui é o problema de contagem, né, do número de estados, né? Ou seja, eu quero saber, né, levando em conta que nesta célula que contém G4 níveis, né, de quantas formas distintas eu posso ter aqui N4 partículas, Ni partículas, né? Mas agora temos uma questão interessante. A gente precisa levar em conta o princípio de exclusão de Pauli. Você não pode ter duas partículas tendo os mesmos números quânticos, ou seja, estando no mesmo nível, né? A gente estabelece nível como sendo um conjunto de números quânticos, né? Então, agora é diferente do caso anterior. Antes a gente podia ter 6 num determinado nível, 10, 20, todos. Lembra-se da condensação de Bose e Einstein? Todos, né? Não, agora não. É 0 ou 1. Cada nível pode ter 0 ou 1. Agora é diferente. Então, a gente tem que aprender a contar sobre essas condições aqui. Veja só, eu tenho aqui o GI níveis, estou considerando aqui a célula, a iésima célula, né? Essa aqui é a iésima, na verdade, né? Célula,
tem um certo conjunto de níveis. Em cada nível posso ter só uma partícula, porque o nível é caracterizado por um conjunto de números quânticos, né? Então, olha só, a situação é diferente do caso bosônico, onde você podia ter um monte aqui, né, de bolinhas vermelhas, né? De forma que esse Ni aqui, né, é o número de ocupação das partículas, né? E agora nós vamos determinar esse número de ocupação aqui em função da temperatura. Lembrando que para um sistema como um todo, né, esse número de estados, né, esse número de estados, que é o número de formas que eu posso inserir Ni partículas em Gi níveis associados à iésima célula. Agora, o número de estados possíveis, né, na realidade, é um produto desses números aqui, né? A gente já discutiu isso em termos de subsistemas, né? Estamos falando aqui de subsistemas. De forma que a função, o que nos interessa agora, num primeiro momento, é calcular esse número de estados de um sistema, na verdade, macroscópico, mas eu estou considerando o número de estados microscópicos, né? Microscópicos, né? desse sistema, né? Muito bem, olhando então para os níveis, né, que levam em conta um certo conjunto de números quânticos, né, e também o número de ocupação desses níveis, né, dos níveis de energia, na realidade. A gente vai se especializar em calcular o número de ocupação dos níveis de energia como função da energia, né, da energia. Muito bem. Novamente, é a velha história, né? Eu começo com essa grandeza aqui que a gente chama de SI. Né? Às vezes a gente chama isso aqui de entropia, mas não é bem entropia. A entropia é outra coisa, né? A gente precisa de levar em conta o número de estados acessíveis, porque nesse ponto aqui não existe nenhuma dinâmica. Como eu disse antes, é um problema de matemática discreta, de lógica, né? De quantas formas eu posso ter, né, Ni partículas ocupando uma célula que tem um certo número de níveis, né? É isto, né? Então não tem nenhum conteúdo dinâmico ainda, né? Mas eu começo por aqui, sem dúvida. SI, né, que eu poderia chamar de entropia, é igual a K vezes o logaritmo neperiano do número de estados daquele nível, mais número de estados acessíveis. Então, cuidado, a entropia a gente vai calcular depois. Mas a gente começa com essa grandeza física aqui e essa proposta de Boltzmann. E agora eu vou maximizar o número de estados acessíveis, né? Lembra-se que esse log, né, de ômega que eu tinha anteriormente, né, ele depende do número de ocupação. Aqui, na verdade, eu vou calcular o número de ocupação em função da energia, considerando, na verdade, a energia de cada uma daquelas células como sendo a mesma, né? A energia dos vários níveis como sendo a mesma, o que me leva a agora considerar essas células de tamanhos realmente muito pequenos, de maneira que a energia não varia, né, de um nível para o outro, né? Muito bem. Agora eu defino essa grandeza S' como sendo igual a S, que é aquela envolvendo o número de estados acessíveis, e eu tenho que levar em conta que o número de constituintes é igual à soma desses números de ocupação. E também tem que levar em conta que a energia é igual a Ni, o número de ocupação da célula, vezes I. Eu estou agora considerando a energia como sendo a mesma em cada naquela célula. Né? Então, é Ni, o número de ocupação, vezes energia daquela célula. Isso é importante a gente chamar atenção para isso, né? E agora tem esse problema aqui, de minimizar, né? De maximizar. Para isso, eu calculo o mínimo de S', tá? Eu derivo S' com respeito a Ni, né? Isso é igual a zero. E com isso eu determino o número de ocupação em função de Gi, claro, do tamanho da célula, né? Do número de níveis da célula, da energia da célula e de tempo. É isso.
né? Ora, agora é uma questão de começar a fazer contas, né? Claro que a gente vai obter estas expressões aqui, né? E tem agora um problema, então, de contagem de estados, né? Contagem de estados. Bom, como é que a gente faz numa primeira contagem? Cada nível pode ter ou uma partícula ou nenhuma partícula, uma partícula ou nenhuma partícula, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Eu quero saber de quantas formas distintas eu posso ter, então, Ni partículas, né, numa determinada célula, né? E como é que a gente faz? A ideia é bem simples. Eu começo primeiro com o número de permutações de níveis, porque o número de níveis é muito maior do que o número de partículas, porque alguns níveis não tem partículas, né? Então, eu começo com o número de permutações, né, dos níveis, né? GI fatorial. Mas, cuidado, porque aqui eu contei um pouco a mais, né? Porque, por exemplo, eu tenho Ni fatorial estados, né, ocupados, né? Então, para eu não contar a mais, eu tenho que dividir por Ni fatorial. E tenho também, né, GI menos NI, se eu tenho NI estados ocupados, eu tenho GI menos NI estados não ocupados. Então, tenho que dividir por N fatorial, né? Porque, considerando o número de estados, né, ocupados, não faz muita diferença você trocar aqui, trocar aqui. Então, eu preciso levar isso em conta. É a maneira da gente fazer a contagem correta, né? E agora, então, eu tenho aqui esses ômega-i, o número de estados, né, independentes, né, número de formas de distribuir Ni partículas em GI níveis, considerando uma célula, né? Muito bem. O fato é que esse ômega-i é igual a GI fatorial, né? Já vimos isso antes. S sobre K é dado por essa expressão, utilizando a aproximação de Stirling, e aqui eu tenho a solução, né, para esses NIs. Olha só, não é uma expressão, essa expressão aqui certamente não está boa, não está boa. Deixa eu ver se eu estou fazendo aqui a coisa certa, né? Mas o fato é que esses NIs aqui, né, eles são dados por uma expressão que acaba resultando, quando eu considerar, né, N de epsilon, aqui eu estou considerando energia, né, igual a G de epsilon dividido por exponencial de menos mi mais energia dividido por kT mais 1. Essa é a diferença. A diferença é relativamente pequena no caso de partículas bosônicas, né? É claro que agora o número de estados, né, a contagem, é 2 vezes a integral de N de epsilon de epsilon, né? Essa é uma expressão que a gente tem sempre que ter em mente, né? Então, eu tenho aqui essa questão agora das células, os níveis em cada célula. Vou considerar o caso de um gás de elétrons livres, né? Ora, se os elétrons são livres, né, o estado de cada elétron ele é caracterizado pelo seu momento e pelo spin. Eu tenho só 2 spins, mais ou menos. Então, eu vou levar em conta que esses 2 estados de spin, né? Então, os estados são aqueles de momento bem definido, né? Consequentemente, né, se eu levar em conta momentos no intervalo entre Px e Px mais dPx, Py e Py mais dPy, e Pz entre Pz mais dPz, né, aqui, agora, eu estou, na realidade, calculando
o número de níveis, o número de níveis. Eu poderia começar como eu fiz no outro caso, né, que seria 2 vezes dN1, aqueles números discretos, dN2, né, dN2, dN3, né? Mas veja só, o que eu quero chamar a atenção é para o fato de que isso aqui é praticamente igual ao caso que nós fizemos com um certo detalhe de partículas bosônicas. Tem aqui o fator 2. Esse fator 2 é por conta do spin meio. Eu tenho 2 possibilidades, então, mais 2 graus de liberdade internos associados ao spin, né? Esse H também vem dessa contagem, como a gente havia feito antes. Mas vejam só que coisa curiosa. É igual, porque a gente está considerando aqui partículas livres, onde o estado de cada uma delas é caracterizado apenas pelo momento. De forma que agora temos as expressões que a gente pode trabalhar com elas, né? Vamos chamar de D3N para lembrar, né, que estamos falando de componente x, y e z. É igual a 2 vezes V, desse volume aqui, H, né, que aqui eu tenho dG, e exponencial de E de P menos μ sobre KT mais 1. Aí que está. Portanto, se eu levar em conta que E de P, né, é igual a P2 sobre 2m, eu devo substituir aqui, e aí eu tenho várias formas de fazer. Escrever energia igual a m meio de m vezes v ao quadrado, né, ou a mesma coisa, V2 igual a 2e sobre n. Eu tenho, ou em termos do momento, eu tenho várias alternativas, né? Então, densidades de estados, né? O número de partículas, agora estou falando de partículas fermiônicas, né, com velocidades entre v e v mais dv, é igual a 8π vezes m ao cubo sobre h ao cubo, v2 dv. E agora aqui eu tenho a expressão para energia, porque eu estou considerando o caso não relativístico. Energia aqui é não relativística, né? Menos uma constante que a gente está chamando aqui de energia de Fermi sobre Kt, né? Mais 1, essa é a principal diferença. No caso das partículas, lembrando bem, né? No caso das partículas bosônicas, é claro que essa relação de dispersão aqui é diferente, né? Aliás, a gente não fala naquele caso em velocidade, né? Você só fala em momento no caso de partículas de massa zero, né? O fato é que, se eu olhar também para a distribuição em momentos, agora o número de partículas por unidade de volume, porque eu escondi o volume aqui, né? É o que eu estou chamando de atenção aqui, né? Eu dividi pelo volume. Então, é uma densidade de estados. Posso considerar em termos da velocidade, distribuição de velocidades, né? Distribuição em termos do momento e, finalmente, da distribuição em termos de energia. Eu tenho 3 alternativas. Veja, a estatística de Fermi-Dirac introduz uma diferença em relação aos bósons de 2 maneiras. Uma é a relação de dispersão, a relação entre energia e momento, por exemplo, né? Num caso e no outro, né? E, finalmente, o sinal mais aqui, ao invés do sinal menos, né? Mas eu tenho aqui, então, essas expressões aqui para a densidade de estados. E aqui eu tenho algumas figuras, né, gráficos, né, para representar a situação à medida que a temperatura aumenta, né? Esse verde aqui é para uma temperatura bem pequena, né? O azul é para uma temperatura um pouco maior, para o vermelho uma temperatura ainda maior e o amarelo uma temperatura ainda maior, né? O que a gente vê, é claro, é que o número de ocupação ele aumenta com a temperatura, que a gente estava dizendo antes, né? Agora, aqui há de se chamar a atenção para uma coisa bastante curiosa, e essa aqui é fantástica. Bom, novamente, esse G da energia de epsilon agora
tem essa expressão aqui. Lembrando sempre que o número n, ele é, na verdade, fixado por essa integral aqui. Isso me permite determinar aquele coeficiente μ, ou energia de Fermi, né? Muito bem. Agora, se eu considerar este limite aqui, né, como sendo muito maior do que 1, eu vou de novo recair na estatística de Boltzmann. Não é tão novo assim. Então, poderia começar tanto com partículas bosônicas, né, quanto partículas fermiônicas. Nesse limite, eu vou recair, né, na realidade, na distribuição de Boltzmann, ou na estatística de Boltzmann, no limite clássico. Tenho aqui de novo mais algumas figuras, né? O que eu quero chamar a atenção aqui é para uma coisa curiosa, na realidade, né? Vamos considerar, isso eu espero que fique mais claro, na verdade, na apostila, né? Mas vamos considerar a situação na qual a temperatura é igual a zero. Isso faz toda a diferença, na realidade, em relação a todas as estatísticas, né? Eu quero chamar a atenção para isso, né? Então, vamos lá. Se eu tomar a temperatura zero de um gás, né, de moléculas, né? Aliás, no caso de partículas, eu vou falar de partículas bosônicas, né? Eu posso ter uma situação onde todas elas têm um momento igual a zero, ocupando um nível só. Então, a estatística de Bose é curiosa. Quando você vai para a temperatura zero, você pode ter todas as partículas ocupando um estado só. É curioso essa situação, porque agora a entropia, levando em conta o número de estados, é igual a zero. Né? Entropia igual a zero. Né? Não é o caso de partículas fermiônicas, não. No caso de partículas fermiônicas. O que eu vou mostrar agora é o seguinte. No caso de partículas fermiônicas, na realidade, mesmo a temperatura zero, elas podem ter momento. Na verdade, o que acontece é que elas têm um momento máximo, que eu vou chamar de PF aqui, ou de Fermi, né, como queira. E tem uma energia máxima, que é a energia de Fermi. Isso é bem interessante, na realidade. Né? É muito diferente. Né? A temperatura zero, em princípio, partículas fermiônicas podem ter momento até um valor máximo, e uma energia até também um valor máximo, uma energia dada um valor máximo. Como é que a gente faz? Para a temperatura zero, eu preciso considerar, veja só, se eu tomar o limite que T tende a zero, isso aqui só faz sentido, né, se essa função aqui, f de epsilon, for igual a 1 para epsilon menor do que μ, ou igual a zero, né, ou igual a zero para epsilon maior do que μ. É fácil verificar isto, né? Portanto, para a temperatura igual a zero, o número n ele é simplesmente igual a duas vezes, por conta do spin de novo, vezes n, aliás, isso é sempre verdadeiro, né? Vezes n de epsilon, mas agora eu vou calcular isso de uma forma bastante simples, né? Ou seja, eu vou calcular, né, essa função para energia até uma energia máxima, que é a energia de Fermi, e eu tenho, portanto, agora que levar em conta apenas esse g de epsilon, já que esta função aqui, ou ela é 0 ou 1. Né? O fato é que esse número n ele é dado por duas vezes a integral de 0 até a energia de Fermi de g de epsilon de epsilon. Consequentemente, o que nós concluímos, né, é que a energia de Fermi ela é dada por essa expressão aqui. E essa expressão é a energia máxima de um gás de Fermi. Se a temperatura for igual a zero, essa figura aqui é excelente, na verdade, né? Você tem partículas que têm energias as mais distintas até a energia de Fermi. E também, nesse caso,
o momento máximo das partículas é igual ao momento de Fermi. Quando você aumenta a temperatura, é claro que esses níveis aqui em cima passam a ser mais populados, né? Mas essa é uma diferença bastante importante, crucial, né? E a gente tem várias aplicações aqui para calores específicos. A gente não vai fazer isso, né? Deixando isso aí eventualmente para o texto, né? O que eu gostaria de dizer é que foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que essa disciplina tenha sido bastante útil e que os textos vão procurar acompanhar para e passo as aulas, porque as aulas, eu reconheço, né? Elas são muito rápidas, você apresenta muitas coisas, não tem tempo às vezes para explicar direito, mas o texto ele vai suprir essa deficiência. Então, bom proveito para vocês desse curso.